Terminei com minha ex faz 3 meses e até hoje não consigo esquecer ela. Tenho pensamentos compulsivos, pois eu que fui o errado e fiz o relacionamento acabar. O que devo fazer? Bom, em primeiro lugar, eu tenho uma certa dificuldade com essas histórias das pessoas perguntarem como eu faço para esquecer tal pessoa. Bom, você não vai esquecer, a não ser que você desenvolva Alzheimer ou alguma demência. Isso faz parte da sua vida, da sua história, e você não vai esquecer. E nem você quer esquecer. O que você quer é parar de sofrer. E para isso não passa pelo esquecimento, passa pelo se desligar dessa situação. Eu acho que você está cometendo um erro de base nisso que você está dizendo. Você está sendo um juiz muito severo com você. Independentemente do que você tenha feito na relação, que eu não sei o que foi, ainda que você tenha traído, seja lá o que você tenha feito, a relação não acabou apenas por sua causa. Uma relação não é vivida sozinha, uma relação é vivida a dois. Então, por mais que eu tenha errado numa relação, para eu ter chegado neste erro, tinha uma dinâmica na relação que permitiu que se chegasse a isso. Vou lhe dar um exemplo para você entender o que eu quero dizer. Você até pode, talvez, não deve, mas você até pode gritar com a sua mãe. Mas você não vai gritar com um policial na rua, vai? Não vai. Porque há uma outra dinâmica entre você e o policial. Então, a dinâmica que existe entre você e o policial impede que você grite com ele. Porque você sabe que se você gritar com o policial, vai haver uma consequência. Como você acredita que não haverá uma consequência ao gritar com sua mãe, aí você grita com a sua mãe. Então, a relação não acabou por sua causa. A relação acabou porque esta dinâmica relacional. Porque a dinâmica relacional não era boa. E ao não ser boa, você acabou fazendo determinadas coisas e agora você vai viver seu luto até superá-lo. E aí, sério mesmo, de verdade, você vai ter que se dar um tempo e recorrer aos seus amigos. Os amigos são muito úteis nessa hora. Você não precisa ficar só com essa dor. Recorra aos amigos, os amigos são bons para isso. Eu sinto que tem um sentimento. Eu passei por algo muito parecido com ele, assim, muito, muito parecido. E eu sinto que quando a gente é culpado de algo, isso vira meio que um correntes que amarram a gente. Quase aquela imagem da corrente com a bola na ponta, sabe? E a gente arrasta. Eu entendo. E chega um momento, Marcos, que eu, por exemplo, tive um momento meu, que foi um momento que eu parei comigo mesmo e eu falei assim, tá, pera, eu preciso começar a me perdoar. Porque eu ficar carregando essa culpa pelo resto da minha vida, eu não chego em lugar nenhum. Tipo, eu preciso tirar alguma coisa disso, se tiver algo para tirar, mas eu preciso em algum momento começar a entender que eu preciso falar, beleza, errei, e agora eu preciso seguir em frente. Mas isso que você está dizendo é verdade, mas eu me pergunto sobre a culpa. Porque é uma relação. Eu não estou dizendo que você não errou. Eu estou dizendo que havia uma dinâmica que facilitou você errar. Agora, se sentir culpado também tem uma outra função psicológica, que é a função psicológica de me fazer acreditar que eu tenho algum poder sobre a relação. Porque como eu não quero que ela termine, aí eu crio, e muitas vezes a pessoa nem tem culpa, mas ela cria a culpa nela, porque se eu tivesse feito de tal maneira, ou se eu mudar tal coisa, então essa relação retoma. Quando, na verdade, eu não tenho esse poder. Se o outro deixou de gostar de mim, deixou de gostar de mim. Não adiantava eu ter feito A ou B, o outro deixou de gostar de mim. Tem um filme muito legal que chama O Lado Bom da Vida. Um excelente filme, não sei se você já viu, que é com o Bradley Cooper e aquela menina que todo mundo gostava e ninguém gosta mais, que é a Jennifer Lawrence. Que em determinado momento do filme, ele começa o filme e tal, ele terminou um casamento, ele foi para uma clínica psicológica, e aí ele vai para casa do pai dele, tem que voltar a morar com o pai, e ele fala que a mulher dele terminou com ele porque ele estava gordo. E aí ele fala, se eu emagrecer, ela vai voltar comigo. O controle é meu. Então, como ele é um cara muito compulsivo, ele começa a fazer tudo por emagrecer. Então ele começa a correr, começa a se exercitar. E aí, ao longo do filme, você vai vendo que não, ela não vai voltar. Não é porque você era gordo que terminou, sabe? Tipo, isso era uma coisa, mas tinham outras coisas. Então,
Você falou uma coisa que tinha muito forte, que eu carregava, assim, eu tinha uma culpa minha, eu falava, não, mas se eu não fosse, se eu não tivesse, se eu melhorasse, se eu resolvesse e tal. Eu comecei a reparar que eu tava buscando algo que era para me redimir com aquela pessoa, e É aí o no fim do desejo de dia... ter um controle. Exato. E aí, em Uhum. determinado momento, eu falei assim, cara, já foi. Já foi. Eu preciso agora de mim. O que Uhum. era, tá lá. Uhum. Dói, é ruim. Pô, quanto relacionamento não seria massa se tivesse dado certo? Pô, legal. Quantas outras coisas não teriam sido massa se tivesse dado certo? Se o Ronaldo não tivesse pipocado na Copa de 98, Uhum. pô, a gente podia ser hexacampeão, ia ser incrível. Eu teria comemorado muito aos 11 anos. Se meu cachorro não tivesse morrido quando eu tinha uns 15 anos, eu talvez teria sofrido menos no primeiro colegial. É um monte de coisa que poderia ser se. Mas a gente se apega a outras pequenas coisinhas, e essas coisinhas, elas tiram a gente do agora. A gente vive A gente precisa atrás. entender que o si não existe. Exato, Não existe exato. si. Não existe. É uma questão de conjugação verbal, Marcos. A gente fica vivendo no pretérito imperfeito, no futuro do pretérito. A gente fica vivendo tempos verbais e a gente esquece do presente, do futuro. Exatamente. A gente conjuga o verbo em todos os lados possíveis. E aí, quando E você fala do... não, você não teria o controle de fazer ela voltar. Ainda que você apagasse o erro, não, eu não tenho controle das coisas. Abrir mão do controle às vezes é bom. Angustia menos.